para começo de conversa, seja bem-vindo, boa tarde. E essa história aí, rapaz, o governo do Tocantins, na pessoa do governador, já começou a... Tá havendo um problema entre governador e vice, porque já tem secretário exonerado aí. Como é que é isso? Abdon, realmente nos bastidores políticos muito se comenta sobre um provável distanciamento, né? Não é bem um racha, um distanciamento entre o governador e o vice, né? Mas isso é só nos bastidores, né? De público eles não confirmam isso, né? E aí o governador ontem publicou no Diário Oficial a exoneração de um secretário de cidades, né? O Tiago, né? O Tiago. A exoneração foi uma exoneração pura e simples, né? Porque normalmente o governo demite e convence, aí publica a pedido, né? Para tentar melhorar, amainar a situação do demitido, né? E nessa demissão aí do secretário do Tiago, né? O governo simplesmente exonerou, né? O secretário, né? Que por sinal, realmente é fato. O secretário foi indicado, é uma indicação do vice-governador Laurez Moreira, né? E foi demitido assim sumariamente. Não se sabe os motivos, né? Não foram explicados os motivos. E assumiu o lugar dele interinamente o chefe de gabinete do governador, que é o doutor Camilo, né? Então assumiu interinamente enquanto não se escolhe um novo secretário, né? Eu apurei hoje cedo que o vice Laurez, ele aceitou normalmente a demissão, né? Apesar de não ter sido informado. O governador não ligou para ele informando que ele seria demitido, que o secretário, a indicação dele seria demitido, né? Ele recebeu a informação via diário oficial. Mas como eu conversei com algumas pessoas próximas a ele, eu apurei que o Laurez já aceitou, achou normal a questão, porque é realmente competência do governador, nesses cargos ad nutum, né, demitir a hora que ele achar conveniente demitir, sem dar explicações para ninguém. Isso do ponto de vista administrativo, né, a competência é exclusiva do chefe do executivo estadual. Contratar, né, nomear secretários e demitir secretários. Ele deve ter suas razões que fundamentam o ato, né? Que são razões, basicamente, da vontade política dele. Agora, politicamente, é evidente que cria realmente aquele cisma, né? Cria um ambiente para a proliferação dessas informações de que houvesse, talvez, um distanciamento entre governador e vice. E é uma questão até que difícil execução, porque o vice é um homem de confiança do titular, né? E o Laurez, ele tem demonstrado aí, ao longo dos anos, que é um político sempre leal aos aliados dele, né? E é casado com uma desembargadora de Estado aí, então certamente teria dificuldade para fazer alguma coisa que não fosse dentro de uma coisa legítima, né? Que não fosse legítima ou legal, né? Então eu não creio, mas há sempre, né, hábito na questão política, especialmente no Palácio do Governo, há sempre aqueles fuxiquinhos, né, aquelas coisas e tal, que terminam alimentando, né, o titular do cargo, né, e termina tomando algumas decisões, né, que talvez não condizem com a realidade, né, apenas uma realidade aparente, né, mas não deve ter sido isso, né, até porque para o governador ser candidato ao Senado em 2026, há necessidade dele renunciar ao cargo. E quem renuncia, e quando ele renunciar ao cargo, quem assume é justamente o vice, o Laurez Moreira, né? E o Laurez já me disse, inclusive disse aqui nos programas da gente aqui, no Bastidores da Política, ele já deu uma entrevista que realmente o sonho dele sempre foi ser governador do Estado. E se o Vanderlei renunciar para candidatura ao Senado, a situação do Laurez é de governador com direito à reeleição, ou seja... Então, para o Vanderlei, seria inclusive interessante que ele desse esse apoio ao Laurez, né, que o Laurez poderia ser candidato, só teria uma reeleição, só 4 anos. E aí o Vanderlei poderia voltar daí a 4 anos, porque depois de 26, mais 4 anos, o Laurez não pode mais se candidatar, porque já vai ser eleito. E aí seriam os 4 anos da desincompatibilização de Vanderlei que poderia voltar. Então, em tese, politicamente, essa engenharia seria mais interessante ao Vanderlei, ou seja, e aos assessores de Vanderlei, ou seja, não fomentar esse distanciamento, não é? E trabalhar por uma aliança realmente, pela coesão, porque é interessante para Vanderlei Barbosa, o governador, ter o Laurez como o candidato à reeleição em 2026.
Por exemplo, se o senador Eduardo Gomes for o candidato do Palácio Araguaia em 2026, ele vai poder ficar 8 anos, porque ele pode ser governador por 4 e se candidatar por mais outros 4 anos. Se for a senadora Doriana Seabra, a mesma coisa. Qualquer um que entrar ali vai ter direito a ser candidato por 8 anos, ou seja, 4 mais 4. O Laurez não. Se o Laurez assumir em 2026, ele vai ter só 4 anos que Wanderlei estará fora, em tese, do poder no Palácio Araguaia. Política é uma coisa impressionante. A gente fica se perguntando, porque o Laurez tem caminhado com alguns correligionários dele, pessoas que admiram o trabalho do Laurez, pelo tempo que ele foi prefeito lá em Gurupi. A gente viu aí, por exemplo, eventos que aconteceram lá em Gurupi com a participação dele. E tem muita gente que fala assim, não, isso aí mexeu nas hostes do Palácio Araguaia. Eu não sei se isso realmente é um pré-requisito para que possa haver, digamos assim, um arranhão na amizade dos dois. O Laurez foi prefeito por 2 mandatos em Gurupi, né? Foi eleito e reeleito. E ele disputou a eleição majoritária estadual como vice de Laurez, de Wanderlei. Ele estava na chapa. Então, aliás, o Laurez e Wanderlei, eles têm uma história mais antiga. Eles fizeram dobradinha durante muito tempo. O Wanderlei para estadual e o Laurez para federal. Então, assim, eles se conhecem há muito tempo, né? E na campanha e aí no primeiro ano de governo, esse laço foi fortalecido. Mas parece que há muita gente, depois que raciocinaram que o Laurez pode não, é um direito constitucional, o direito dele assumir o governo, começou essa ciumeira aí, né? Da possibilidade dele assumir, que é uma possibilidade real, se o Wanderlei quiser se candidatar ao Senado. Então, aí começou essa ciumeira, né? Começou esse medo eu entendo, pelo que eu conheço de bastidores de política de governos, é que ao assumir essa possibilidade, o Laurez termina abreviando o mandato de Wanderlei, né? Ou seja, e as pessoas começam a ver como perspectiva de poder o Laurez, que vai ter esse poder em tese, a partir de abril de 2026. Uhum. Então, é uma equação tão, assim, maluca, né? Porque tem uma equação maior, que é o controle, o poder político no Estado. Ou seja, e nesse poder político, nessa engenharia, o Laurez só teria 4 anos no governo. E qualquer outro que entrar vai ter 8. Então, vai ser mais tempo para o grupo de Wanderlei Barbosa comandar o Palácio Araguaia. Então, em tese, eles deviam trabalhar para que esse núcleo deles se fortalecesse, né? Porque senão vai ser pior, vai ser mais difícil, né? Ou seja, o grupo pode vir a ficar 8 anos fora do Palácio Araguaia, né? Então, assim, a emenda ficaria pior que o soneto. É verdade. Agora, ainda falando em governo do Tocantins, né, uma outra situação. O governo fechou o semestre agora, melhor nas receitas, né? Mas com um ligeiro aumento ali nos gastos de custeio pessoal. Tem se comentado muito sobre esses gastos, né, Armando? Aumentou muito. Ou seja, eu já conversei com o secretário da Fazenda, inclusive, sobre isso, mas ainda está dentro do controle, está dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? Na verdade, o governo aumentou o custeio aí em 1 bilhão e alguma coisa, e aumentou as receitas só em 900 milhões. Então, houve uma grande diferença aí, um déficit, né? Um déficit primário nesse aspecto aí. Só que a elevação das receitas próprias do governo terminou fazendo com que esse custeio ele fosse ali pulverizado, né? dentro da máquina do governo. Ontem à noite, por exemplo, a Secretaria da Fazenda publicou a análise das receitas próprias daquela fonte 0500, né? Então, o avanço foi muito grande. O governo, as receitas da fonte 0500, o governo teve 1 bilhão a mais do que esperado de janeiro a junho. Então, o governo esperava a arrecadação de receitas recursos ordinários de 4 bi 200, ele fechou com 5 bi 300 na vai cacetada. Então, assim, mais de 1 bilhão de superávit em cima do que ele previa para o primeiro semestre. Isso é muito, porque esse recurso ordinário é um recurso que ele faz uso para investimento, faz uso para pagar os duodécimos, para pagar servidores. Então, assim, é um dinheiro assim, que ele teve mais do que ele esperava obter nesse primeiro semestre. Então, o governo está muito... Só para você ter ideia, no primeiro semestre desse ano,
A China, que é o país que mais cresce no mundo, a China cresceu 4,7%. As receitas do Estado, todas as receitas, a economia cresceu 10,6%. Então, a economia do Estado ela cresceu o dobro do que cresceu a China no primeiro semestre deste ano. Então, assim, é um crescimento absurdo, ou seja, o Estado vai de vento em popa aí nessa questão de receitas públicas, né? E isso tem favorecido muito o governo Vanderlei, né? A fazer os investimentos como ele está pretendendo, que já fez aí no primeiro semestre, só em rodovias, ele investiu em rodovias algo em torno de 420 milhões de reais. 530 milhões de reais foi o total de investimento que ele fez no Estado. Ou seja, 82% desses 530 milhões ele aplicou em rodovias, como ele quer ligar todas as cidades aí do Estado por asfalto. Imagina, hoje ainda tem cerca de 5 cidades no Estado que você não chega de asfalto. Não tem asfalto. Não tem asfalto. Então, só para você ter ideia, desde a criação do